Imagina que eu pedisse para tu desenhar um corpo humano, né? Eu te desse papel, lápis e tu tivesse que desenhar o corpo humano. Só que não é qualquer corpo humano. Eu vou dizer para ti quais são as características que eu quero. Por exemplo, eu quero que tu desenhe um corpo humano que tu considere ele bonito. Um corpo humano seja masculino ou feminino que tu considere bonito. Eu ia fazer os teus traços, ia utilizar as tuas proporções, né? Claro, sempre respeitando as proporções humanas, né? Não ia fazer um corpo humano de 5 metros, de 3 metros, tu ia respeitar as proporções do corpo humano padrão. Agora eu ia pedir para tu desenhar um corpo humano, por exemplo, de um jogador, de um atleta de basquete. Tu ias modificar aquele corpo humano inicial. Tu ias fazer o cara um pouco mais alto, com 2 metros, com os braços maiores, com os pés maiores. Tu ia dar uma forma diferenciada, né? Agora, se eu pedisse para outra pessoa fazer também um corpo humano de um atleta, jogador de basquete, ela também ia fazer com os traços bem parecidos, porém diferente do teu, porque são pessoas distintas que iriam fazer, só que ela ia respeitar uns traços semelhantes. A mesma coisa se eu pedisse para desenhar um corpo humano de um ginasta. Vocês também iriam modificar e fazer ele mais baixo, com a musculatura mais rígida, maior. Entretanto, vocês fariam traços semelhantes, porém diferentes, né? Eles seriam diferenciados. Agora, quando você faz um corpo humano, seja ele qual for, você dá a forma e a funcionalidade. Por exemplo, o jogador de basquete ele precisa ter características diferentes, por exemplo, de um ginasta. Mas ambos são corpo humano, porém com características diferentes. Agora, você concorda comigo que o corpo humano de um jogador de basquete, ele precisa de características distintas. Você já deu algumas características, uma delas é a altura, o comprimento da mão, dos braços, da perna. Porém, esse corpo humano, para ele, de certa forma, ter uma funcionalidade, ele precisa ter internamente algumas estruturas, uma musculatura diferenciada e um sistema ósseo diferenciado. Ele, de certa forma, precisa ter uma resistência, ele precisa ter uma impulsão para o salto, ele precisa estender mais, contrair mais rápido, para que ele possa funcionar como um jogador de basquete funciona. A mesma coisa o ginasta. O ginasta ele também vai ter uma musculatura diferenciada, mais rígida, com movimentos bruscos, um impacto, ele precisa aguentar impacto, então a estrutura óssea dele precisa aguentar impacto. Então o osso, de certa forma, ele tem que ser mais denso. Ele não pode ser muito poroso, porque senão ele pode quebrar naquele alto impacto. Então você está dando uma resistência. Então o que dá a funcionalidade daquele corpo? É justamente a estrutura muscular e óssea. Ela vai ser o sistema estrutural daquele corpo, né? Ela vai funcionar como as estruturas funcionam numa edificação. E aí vem a comparação. Na hora que o arquiteto faz o projeto, na hora que ele desenvolve o projeto arquitetônico, ele é como se estivesse fazendo o corpo humano. Então ele quer saber para que esse corpo humano vai ser usado, né? No caso a edificação, para que a edificação vai ser usada, quem vai utilizar aquela edificação, né? Então ele vai dar forma segundo critérios. Por exemplo, se ele vai fazer um restaurante, ele tem que fazer esse restaurante dentro de um determinado padrão, então tem que ter algumas similaridades para ser considerado um restaurante. Agora, se um outro arquiteto fizer um outro restaurante, ele vai fazer também com algo parecido, porém não vai ser o mesmo projeto. Depois que ele faz esse projeto, a estrutura, a construção precisa ter algo que vai sustentar ela. E aí vem o sistema estrutural. Mas você percebe que quem concebeu o projeto estrutural foi o arquiteto. Porque quando ele dá a forma do braço alongado, da perna mais longa, da musculatura mais rígida e tal, ele, de certa forma, concebeu o projeto, porém ele não falou, por exemplo, quanto tem que ser aquela resistência do osso. Quantas fibras, por exemplo, musculares tem que ter na perna para o cara ter aquela impulsão, para que ele não rasgue, para que aquele osso não quebre? Qual deve ser a porosidade daquele osso? Ele não deu isso, mas ele concebeu isso. Aí entra o outro profissional, que é justamente o engenheiro, nesse caso, né, especificamente o engenheiro estrutural. Então ele que vai dizer a resistência do osso para o cara, quando cair, o osso aguentar aquele impacto. Quanto é que tem que ser aquela porosidade? O músculo, ele tem que ter que diâmetro necessário? Quantas fibras musculares ele tem que ter para dar aquela impulsão de tantos metros que o cara precisa ter para poder enterrar a bola na cesta? Então vocês percebem que o final é a construção. Ela que vai dizer para os outros profissionais o que precisa ser feito para que ela tenha funcionalidade.
E isso a gente pode fazer outras comparações também, né? Por exemplo, se a gente for trazer para outras áreas, aquele corpo humano, para aquele músculo poder funcionar de certa forma, ele precisa ter um impulso elétrico. E aí eu preciso dar um caminho para essa eletricidade chegar no músculo para que ela possa contrair. E aí entra também, por exemplo, o projeto elétrico dentro de uma edificação. Então eu tenho que dar o caminho da corrente elétrica para que essa corrente elétrica possa ligar os aparelhos dentro de uma edificação. Tem também a parte hidrossanitária, né? Então, por exemplo, o atleta ele precisa consumir, por exemplo, se hidratar. Por onde é que essa água vai sair? É pelo suor? É pela urina? Eu preciso dar um caminho para isso. Então isso tem tudo a ver com a parte hidráulica, né? E aí a gente vai fazendo várias e várias outras comparações e a gente começa a perceber que, na verdade, a construção de uma edificação, ela nada mais é do que algo que representa o corpo humano. Quando a gente tem essa percepção, a gente consegue entender, consegue fazer paralelos e consegue entender a função de cada projeto e como eles se complementam. Eu não posso conceber, por exemplo, um corpo humano sem pensar no que tem dentro dele, no que vai dar funcionalidade para ele. Assim como eu não posso pensar no que vai dar funcionalidade sem ter a forma para que ele vai ser utilizado. Então é mais ou menos essa comparação que eu gosto de fazer. E por que a gente faz essa comparação? A gente faz essa comparação para que a gente possa entender a relação dos diversos projetos, inclusive a parte de sistema estrutural, com a arquitetura. Então é fundamental que quando o arquiteto esteja desenvolvendo o projeto arquitetônico, ele consiga fazer esse paralelo para que ele possa pensar no sistema estrutural, para que ele possa conceber o sistema estrutural. Então, se você considerou esse conteúdo relevante, né, não esqueça de assinar o canal, curtir, comente aqui embaixo o que você achou, possíveis dúvidas, clique lá no sininho e aguarde para mais vídeos que nós vamos postar sobre assuntos como este e entre outros assuntos também que você possa vir a agregar conhecimento à sua formação acadêmica.